Boa noite, gente. Todos bem-vindos ao Neurodiversidade Consciente. Dessa vez eu falei um pouquinho na entrada, mas vai lá. Primeira vez na quarta-feira, o nosso convidado hoje tem um horário diferente. Enfim, a vida acontece. Atlas, se apresente e traga já qual é o nosso tema, as suas falas sobre o PEI no ensino superior, que é um tema tão curioso no universo atual. Sou Antônio Atlas Lopes de Oliveira, psicopedagogo, com foco de atuação na temática de altas habilidades, superdotação, e nos últimos anos tenho me detido sobremaneira na temática, participando de encontros com pessoas com altas habilidades, tendo um contato muito próximo com famílias, a partir da escuta e da busca de implementação de atendimento. E, ao longo do percurso, eu fui me identificando muito com a temática do plano educacional individualizado, que é, na mesma proporção das altas habilidades, um grande senhor desconhecido, quando a gente efetivamente busca o atendimento. Estive agora, dia 2 de agosto, em Caxias do Sul, como convidado para palestrar no primeiro seminário regional da Serra Gaúcha para altas habilidades e superdotação, e tratando justamente da dimensão do atendimento. E a gente conseguiu contar com a representação de cerca de 28 cidades do Rio Grande do Sul, que estavam ali, somando força com a gente em busca de informação que a gente precisa para compreender e, a partir dessa compreensão adequada, tratar do atendimento propriamente dito. Para além da dificuldade que a gente ainda tem de questões básicas na compreensão das altas habilidades, quando nós tratamos do ensino superior, considerando que uma dimensão também da educação básica, da educação pública e privada, sobretudo quando essas crianças e adolescentes com outras habilidades também se tornarão universitários. A gente vê que essa temática ganha muita pertinência e que, lamentavelmente, se nós temos um atraso de informação e de atendimento na educação básica, embora que se reconheçam avanços, nós vemos um verdadeiro fosso quando nós tratamos do universitário no ensino superior. Então, eu quero aqui parabenizar, agradecer bastante a temática ser trazida, porque ela é tão urgente quanto a própria questão das altas habilidades, de uma forma geral, mas que ainda a gente fala muito em criança, adolescente, mas precisamos, evidentemente, e urgentemente, falar disso na universidade, sobretudo quando se considera que na universidade nós temos um DNA de produção de conhecimento. A universidade como um espaço de produção de conhecimento, de emancipação de indivíduos e desenvolvimento social. Então, a gente não pode pensar numa universidade com essa vocação que não é capaz de olhar para si própria, de conhecer sua própria comunidade neurodivergente e se preparar adequadamente para ela. Porque, além de ela oportunizar aos seus alunos dignidade, ela estará a si própria enriquecendo, especializando-se. Sim, excelente, concordo. E existem situações, até pensando em universos televisivos, quando a gente pensa que o Sheldon chega na faculdade com 14 anos, o que também exige outras adaptações. E até legalmente isso deve ser um problema muito grande no Brasil, para você conseguir também. Exatamente. E eu gostaria até de partir desse ponto da legalidade, porque um dos pontos que eu acho mais evidente que desponta como imperioso é justamente nós
partirmos de balizas, porque o que eu vejo com preocupação é o risco de nós ficarmos eternamente falando nas características e no sofrimento do superdotado, mas sem que isso acabe implicando atendimento efetivo. Nós precisamos de atendimento efetivo. Eu tenho medo de que nós fiquemos num limbo de discussão eterna das características da superdotação, do drama da superdotação, mas nós precisamos, em algum momento, chegar na oferta, sistematização de atendimento. E aí tem umas questões bem interessantes quando você traz isso para a faculdade, que eu sou um apaixonado, gente, por essa temática. Eu produzo material, distribuo ele gratuitamente, material informativo em perguntas e respostas sobre o plano educacional individualizado, modelo de PEI. Mas eu gosto de olhar com muita realidade para o seguinte. Vamos imaginar um graduando no curso de engenharia civil e um graduando com superdotação no curso de medicina. Aí esse graduando chega para o professor e diz assim, olha, eu sei da resposta certa da prova, mas eu vou só marcar o item, eu não vou justificar. Aí, nós, enquanto educadores apaixonados, movidos pelo interesse de incluir, a gente pode cair no erro fatal de implicações seríssimas, de abrir as porteiras para uma adaptação. Tudo bem, beleza, você tem superdotação. Então, não precisa você justificar, vamos flexibilizar a apresentação dos seus cálculos. Você aponta a resposta, mas não precisa você detalhar muito, porque o superdotado, muitas vezes, tem um insight mais objetivo, ele apresenta a resposta de uma maneira mais uma resposta assertiva, de uma maneira mais rápida, mais concisa em texto. Aí você imagina você sem critérios, não, vamos incluir, vamos flexibilizar. E aí, de repente, você está permitindo que pessoas que vão construir prédios, pessoas que vão construir shopping centers, pessoas que vão construir hospitais, escolas, estejam fazendo faculdade a que custo? Para si próprio enquanto profissional e para os utilitários do seu trabalho no futuro. Então, eu vejo com preocupação uma empolgação que não esteja amparada em balizas. Da mesma forma, é muito interessante nós pensarmos que a universidade, e quanto maior ela for, a gente vai verificar a dimensão do seu organograma, a extensão do seu organograma. Se um professor no colegiado do curso de graduação quiser fazer uma adaptação, mas não houver organicidade nesse atendimento, não vai dar em nada para o aluno. Possivelmente, pode até contribuir para acentuar as dificuldades, porque ele vai experimentar o atendimento de um e outros não fazem adequações. E aí ele vai se deparar com a dimensão de um sofrimento aumentado. Porque ele experimentou um 10% de atendimento, mas 90% permanece ali, doloroso, infrutível. Então, eu acredito muito na urgência de nós tratarmos a temática com visibilidade, mas que esse reconhecimento ganhe as instâncias formais dos órgãos de colegiado da instituição. Então, eu, muito francamente, desde 2023, eu insisto nisso, nós precisamos dar visibilidade, mas institucionalizar os procedimentos de atendimento via Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar eternamente apaixonados e andando em círculo. E eu acredito que não dá mais tempo, nós não temos mais tempo de ficar somente chorando o leite derramado,
tampouco de agirmos como apaixonados inconsequentes. Sobretudo numa perspectiva acadêmico-profissional de universidade. Então, nós precisamos urgentemente trazer a discussão à baila, torná-la vista na universidade e, no segundo momento, padronizar, sistematizar, melhor dizendo, esse atendimento para que ele ganhe na instituição uma perspectiva efetiva de olhar e cuidado, porque aí todos os professores vão ter uma corresponsabilidade nesse processo. E todos vão ganhar, porque toda instituição que trabalha a inclusão, ela não beneficia somente o aluno que está passando pela inclusão. Ela beneficia-se a si mesma à medida que ela se especializa, que ela se aprimora pedagogicamente e institucionalmente nos seus mecanismos de organização e processos de ordem administrativa. E abstraindo bastante do tema mundo universitário, da ideia dos títulos, dos desafios próprios do mundo universitário, porque se a gente for entrar nessa etapa, a gente vai entrar em um monte de questões que não são relevantes para a nossa discussão agora. Existe um ponto que, para mim, é o seguinte, pensando em neurodivergência e deficiência de maneira geral. Até nos artigos científicos, é muito fácil a gente encontrar o autismo, o TDAH, a autohabilidade, tem essa e essa característica. E aí, o primeiro erro que eu vejo é a ênfase é no que não tem, e não no que tem. E aí, esse artigo, ou tese de mestrado ou doutorado, o que para mim é até paradoxal, termina concluindo que precisa-se de apoio psicológico, psicopedagógico, neuropsicológico. Eu falo, gente, beleza, vamos avançar. Aliás, uma das situações mais evidentes que a gente vê sobre a necessidade dessa abordagem, que mais uma vez eu agradeço a sensibilidade e a contribuição cidadã de trazê-la, é justamente a ausência de políticas institucionalizadas para a superdotação. Né? Então, assim, quando você efetivamente, em se tratando da missão da universidade de instituição, que trabalha com conhecimento, mas não para fins de reprodução, de mera acumulação, mas de emancipação para o indivíduo e para a sociedade, nós vemos ainda uma discrepância muito grande com relação à superdotação, quando você vai efetivamente verificar quais são as instituições de ensino superior que têm núcleos de atendimento psicopedagógico com instrumentos claros, normativamente estabelecidos, formalmente estabelecidos para o superdotado. Então, não precisa eu ficar tentando construir uma narrativa, ou eu tentar apelar para uma via emocional, porque basta nós fazermos esse levantamento e nós veremos o quanto nós precisamos avançar. Então, nós estamos falando, sim, se for o caso, e como fazer isso de forma responsável, adaptação de avaliação. Então, você imagina, professores da educação básica do nosso país não têm acesso, como deveriam ter, a uma formação de como adaptar a avaliação para aluno, por exemplo, com autismo. Então, no ensino superior, você imagina o distanciamento entre a demanda que se coloca e a necessidade. A demanda que se coloca pelo aluno que chega e a necessidade que nós temos da instituição ter institucionalizado esse processo. Porque eu, repito, sou um apaixonado pela temática, mas, inclusive, na palestra no Rio Grande do Sul,
eu fiz questão de trazer logo no início da minha fala um termo que eu pretendo trazer para mim constantemente. Nós precisamos de esperança lúcida. Porque se nós ficarmos falando da necessidade de atender o superdotado, mas se nós não avançarmos para um estabelecimento de uma pauta, se nós não clarificarmos as diretrizes, se nós não estabelecermos balizas para adaptações responsáveis de avaliação, nós não vamos caminhar no ritmo necessário, sobretudo considerando que nós já estamos em atraso. Então, às vezes, alguém pode até pensar, peraí, o Atlas é quem, afinal? Ele defende sendo um profeta de más notícias. Não é, nós precisamos, se nós queremos efetivamente cuidar das altas habilidades, nós precisamos lançar um olhar sobre a realidade. E você lançar um olhar sobre a universidade, que é um espaço altamente formal, permeado por instâncias deliberativas, normativas, que é bastante heterogêneo, a começar no próprio colegiado do curso. Se nós não fizermos o reconhecimento dessas diferentes dimensões, nós não chegaremos a um plano de ação qualitativo. E aí pode vir uma pergunta. Se você, Atlas, acha... Primeiro, vamos organizar aqui didaticamente o que é que nós já temos falado para ficar mais clarividente. Primeiro, a universidade tem por missão ser um espaço de veiculação e produção de conhecimento para emancipação do indivíduo e da sociedade. Pronto. Neste sentido, a universidade com as altas habilidades tem a oportunidade de um casamento perfeito. Só que esse casamento ainda não ocorre. E para ele ocorrer, nós precisamos estabelecer balizas e percorrendo a estrutura de organização e funcionamento de toda a universidade, de toda a faculdade, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que são os colegiados. Se nós não reconhecermos essas estruturas máter do ensino superior, nós seremos eternos sonhadores que vamos rodar, vamos caminhar em círculo, enquanto o atendimento vai para os extremos. Ou eu flexibilizo demais e começo a tirar a qualidade profissional da formação na faculdade, aí eu começo a permitir, em nome da inclusão, tudo bem, aluno de engenharia civil, não precisa você fazer mais cálculos, só marca na prova a resposta que tu acha que está correta. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos chegar? Tudo bem, aluno de medicina, não precisa mais, você é superdotado, não precisa mais você detalhar uma resposta, um procedimento, marque o item que você está, porque a gente já tem aqui uma avaliação que comprova por ser superdotado, então, isso lhe faculta. Nós não podemos fazer das altas habilidades um habeas corpus para a pessoa se eximir de responsabilidades que lhes são apresentadas, sobretudo em cursos como os que eu estou dando exemplo, engenharia civil, medicina, que tem implicação direta sobre muitas pessoas. Então, nós precisamos... Eu amo a palavra esperança na superdotação, mas nós precisamos ter uma esperança lúcida, não dá para brincar, não dá para relegar e entrar com paixão nesse universo, porque se nós o fizermos, nós não estaremos dando a ela a devida seriedade, a devida importância, e não vai reverberar, não vai encontrar ressonância a implementação de uma política de atendimento. E aí vem outra pergunta. Tudo bem, Atlas, se você apresenta um panorama de necessidade,
Por onde é que a gente começa? O que é que a gente deve fazer? Afinal de contas, você acabou de trazer que é perigoso você flexibilizar demais as avaliações e impactar negativamente na formação de profissionais. E, por outro lado, você não faz inclusão alguma, você não atua de forma nenhuma no processo de inclusão. Então, nós precisamos pensar nessa implementação com muita responsabilidade. E, por isso, eu gostaria de trazer uns pontos aqui para vocês, por gentileza. Pedir aqui só um pouco de paciência a vocês para recorrer aqui a pontos importantes que estão registrados, mas que, por conta do tempo, a gente tem que procurar ser mais concisa, né? Esse TEI, além de levar em conta os desafios negativos, também os potenciais. Porque também TEI não é só o que falta. É o que eu tenho de potencial. Usando um exemplo bem de livro, a rigidez cognitiva do autismo ela não é uma habilidade ruim. Para a ciência, ela é uma excelente habilidade, que você precisa repetir aquele método várias vezes. Então, é um dos pontos. Então, a primeira, vamos aqui, né, adotar uma linha de possibilidades para um atendimento efetivo. A primeira atitude é a criação de um núcleo de apoio psicopedagógico na universidade, porque esse núcleo ele vai ser responsável por evidenciar e articular esse atendimento. Dessa forma, um professor específico não vai olhar para esse aluno sob o olhar de inclusão, mas haverá um amparo, uma perspectiva institucional. Dentro desse núcleo, nós precisamos trabalhar duas vertentes principais. Primeiro, é a formação continuada dos próprios professores da universidade para o conhecimento das altas habilidades de superdotação. Um outro eixo de ação concomitante é a produção de planos educacionais individualizados, que, tema central, né, da nossa fala, basicamente é um documento de cerca de 10 laudas. Eu sempre gosto de brincar e dizer que não é TCC, tá, gente? Não é livro, não é uma dissertação de mestrado, é um documento de cerca de 10 laudas, que traz em tópicos-chave um conhecimento sobre esse indivíduo. O primeiro bloco é um bloco de contextualização, né, onde você faz uma breve descrição do perfil desse aluno e a situação mais específica que o levou a procurar o serviço o atendimento via plano educacional individualizado. Aí você vem para um bloco seguinte, onde você trabalha aptidões, capacidades, do que eu gosto e do que eu quero. O que é que eu gosto? O que é que eu sei fazer? E nesse momento você olha saberes, tanto da universidade quanto fora. Porque muitas vezes, o que falta para o aluno se integrar e viver a universidade de forma mais rica, é ele conectar, ele encontrar na universidade um espaço para que as suas aptidões fora dela tenham um espaço de esvaimento e desenvolvimento. E aí nós temos o outro bloco, dificuldades, necessidades. O que é que você precisa trabalhar? E não são só aspectos intelectuais, socialização. De repente, não é um conhecimento específico naquela disciplina, mas a necessidade de planejar-se melhor, de trabalhar seu processo metacognitivo. Aí depois nós chegamos no plano propriamente dito. Quais são as ações que vão ser tomadas? Quais são as estratégias adotadas e em que período de tempo? Porque aquilo que não tem data, que não tem horário, local para ser feito, gente,
ou ele não vai ser feito nunca, ou quando ele for feito, ele vai gerar resultados aquém do que poderia gerar. E é nesse momento que nós precisamos ver a universidade abraçando, acolhendo esse aluno numa perspectiva sistêmica, porque diferentes professores vão estar falando a mesma língua e esse aluno vai encontrar, de fato, não ilhas de atendimento, mas um ambiente de acolhimento e desenvolvimento. Só que, linda conversa, né, Atlas? Mas e na prática, como é que a gente organiza? Como é que a gente estabelece balizas para isso? Aí nós precisamos reconhecer que as adaptações em aulas, ações, que as adaptações em avaliações, que é uma das coisas que eu mais fico preocupado, elas não podem se dar sem critério. Mesmo sob a égide de uma fala emocionada de inclusão, nós precisamos sistematizar, o que não significa engessar. E é nesse momento que, para dar a devida seriedade à temática, para que ela ganhe status de política institucional, nós precisamos levar isso para, se for universidade, centro universitário, a pró-reitoria, e para falar a verdade, sendo até mais objetivo ainda, para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é dali que vão nascer as diretrizes e o organograma da instituição como um todo. Depois que passar pelo CEP, guardadas as devidas proporções nas faculdades de menor porte, a gente tem que passar para as pró-reitorias, onde cada um, a partir da dimensão com que trabalha, vai operacionalizar, vai contextualizar esse atendimento do superdotado. Aí, das pró-reitorias, nós passamos aos colegiados dos cursos. A essa altura, nós temos uma organicidade nesse processo. Está todo mundo se inteirando a partir da mesma política. Lógico que especificando a partir das suas atribuições, das suas realidades, dos seus alcances. Chegou na graduação, nos colegiados dos cursos, aí a gente desdobra para a sala de aula regular, para ações de cunho extensionista e para projetos outros no curso das disciplinas na graduação. E nós precisamos, retomando a missão da universidade enquanto espaço que não reproduz meramente conhecimento, mas que o produz com vistas à emancipação do indivíduo e da sociedade, ter um olhar sobre o PEI mais apaixonado ainda. Porque quando o PEI me levar a conhecer que o Rafael, que o Tiago, nomes que eu estou utilizando aqui dos presentes, né, para ilustrar, quando eu reconhecer no PEI que essas pessoas têm aptidões, têm capacidades, têm dificuldades, que eu não estava tendo a oportunidade, não estava tendo um olhar mais adequado na faculdade, eu vou poder ver esses indivíduos de uma maneira mais integral e vou poder, portanto, pensar num atendimento mais qualitativo para eles. Lógico que, ressalto, não fazer do plano educacional individualizado um documento habeas corpus para a universidade girar em torno do que eu quero, do que eu pretendo para mim, mas como um documento que reconhece o perfil do indivíduo para, a partir do que eu gosto, do que eu sei e do que eu preciso, estruturar um conjunto de ações de atendimento qualitativo. Adorei. Uau. É esclarecedor o quanto a gente precisa tratar esse tema no básico do básico ainda. A gente nem aprofundou. Segundo o Emanuel Dutra, isso seria tipo a educação japonesa.
Ele está digitando, eles pegam a criança desde pequena. Vamos ver a continuação. E percebem as habilidades que ela tem. E trabalham em cima disso. Não sabia dessa, Emanuel. E eu fico pensando, Emanuel, e na superdotação isso é até importante, interessante, e sem combinação prévia você até ajudou a trazer um ponto muito importante. Na superdotação nós temos uma característica que é sagrada. Não vou dizer que ela é universal, predominante, mas é muito comum no superdotado você encontrar uma diferença de aptidões ao longo do tempo. Hoje eu adoro aprender mandarim. Na próxima semana eu quero aprender língua russa. Na próxima semana eu não quero mais saber de nada de língua e meu estudo agora é sobre vegetais. Aí você vê, não dá para pensar num plano educacional individualizado que seja único. Olha aí, o Emanuel está dizendo que é exatamente assim. Então, aí nós temos o fator temporal do plano educacional individualizado. O ideal é que o plano educacional individualizado ele dure no máximo 6 meses. Porque se você estender mais, fica difícil você acompanhar essas variações de aptidões, de interesses. E então, daqui a pouco, o plano fica dissonante de tal forma do indivíduo que é foco dele, que é a preocupação dele, que ele passa a não fazer mais uma leitura adequada, real, necessária das dores, das necessidades, das capacidades que aquele indivíduo tem. De outro modo, é negativo também achar que um PEI tem que ser semanal. Então, o ideal é que a gente trabalhe com o PEI por meio de 2 meses a 6 meses, o que acaba indo ao encontro, esse período máximo, com a própria organização semestral da maioria das nossas universidades. Então, isso favoreceria mais ainda esse conhecimento e conversação entre a universidade e o plano educacional individualizado. É isso aí. Adorei, Atlas. A gente traz numa frase final tudo o que você disse, para a gente fechar com as apresentações de quem somos e assim por diante. Resume aí numa frase para falar assim, nossa, hoje falando sobre isso. Você pode repetir, por favor? Traz para a gente uma frase assim, nossa, então, na essência, pensar sobre o PEI no ensino superior é isso. Os desafios são... Traz uma frase aí final para a gente fechar isso direitinho. A universidade é espaço de conhecimento e emancipação, precisa trabalhar a inclusão de maneira formal e qualitativa. Perfeito. Obrigado pela participação de todos. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou Rafael Pisani é psicólogo, e a gente no Neurodiversidade Consciente, @Neurodiversidade Consciente. Atila, sua rede social, por favor. O Instagram, @atlas.altasabilidades, né? ATHYLLAS, .altasabilidades. E por lá eu deixo, né, alguns conteúdos e principalmente a possibilidade de encaminhamento de material gratuito para quem, né, interessar possa, quem deseja aí trabalhar esse primeiro momento de informação, mas vislumbrar o atendimento, para que a gente não fique nesse eterno falar de características, de sofrimento, sem avançar no atendimento. E que a universidade seja muito bem-vinda nesse processo, porque nós precisamos ansiosamente ver nela uma parceira e não um entrave.